Ó, todo mundo errou. 50 menos 40 dividido por 2 dá quanto? Ó, 0, 1, 5 ou 30. E aí? Ó, nesse vídeo aqui nós vamos resolver algumas questões como essa aqui, tá? Essa aqui é a mais fácil de todas, tá? As próximas vão ser mais difíceis. Mas, ó, já faz o seguinte, tenta resolver essa e comenta aqui para mim nos comentários. Qual você acha aqui que é a alternativa correta, beleza? Comenta lá. Comentou? Show de bola, então. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Aqui eu posto diariamente questões de matemática, raciocínio lógico. E aqui na descrição tem o link para você estar baixando uma apostila de matemática básica e outra de raciocínio lógico, tá? É o link que está aqui embaixo na descrição. Primeiro link, acessa lá e baixa que está muito bacana, beleza? Já se inscreve no canal, já tem mais de um ano que eu postei vídeos diariamente para estar ajudando vocês, tá bom? Então se inscreva, deixe seu like, não custa nada para você, mas essa é a ajuda que você pode estar dando aqui para o canal, beleza? E se você quiser se tornar um membro, clica nesse botão aí escrito Seja Membro e se torne um membro hoje mesmo, que é de grande ajuda, tá? Vamos lá agora para a resolução? Vamos lá. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, você fala de onde? Comenta aí para mim. Ó, por onde que a gente começa aqui a resolver essa expressão? O erro da maioria é fazer o seguinte. A pessoa chega aqui, ó, resolve, ó, 50 menos 40 é 10, correto? Isso aqui é o jeito errado, tá? 50 menos 40 é 10. E 10 dividido por 2 é quanto? É 5, né? A pessoa chega aqui, ó, marca a letra C e erra de bobeira, pessoal. Tá bom? Toma cuidado. Vou te mostrar o jeito certo da gente resolver esse tipo de questão. Qual que seria o jeito certo, tá? Ó, o jeito correto é seguindo um PENDAS, né, pessoal? Seguindo, perdão, o PENDAS, que seria o quê? É um macete aí que a gente usa para lembrar da ordem correta na hora de resolver uma expressão, tá? Aqui, ó, o PENDAS. Deixa eu escrever aqui para você, ó. PENDAS. Show de bola. Esse P aqui, ó, significa parênteses, tá? É P de parênteses. Esse E é de expoente, o M é de multiplicação, o D é de divisão, o A de adição e o S é de subtração. Show de bola? Então, ó, parênteses, expoente, multiplicação, divisão, adição e subtração. A gente segue essa ordem, tá? Só que tem uma regrinha, olha só. Qual que é a regra? Entre multiplicação e divisão, qual que eu resolvo primeiro? Vamos supor que você chegou lá na hora de resolver a expressão e tem tanto uma divisão lá quanto a multiplicação. Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Você vai resolver o que vier primeiro, tá? Se primeiro vier lá a divisão, você resolve ela. Ou se for a multiplicação, ela que você vai resolver, tá? Sempre o quê? Resolve a que vier primeiro, ou seja, segue a ordem, beleza? E aqui você vai fazer a mesma coisa, ó. Vai seguir a ordem. Show de bola? Então, uma vez que a gente sabe isso, a gente já consegue resolver. Por quê? Eu já vejo aqui, ó, que a divisão tem prioridade, então eu vou ter que resolver ela primeiro, né? Vou começar por aqui, ó. 50 menos 40, correto? Eu repito 50 menos 40 dividido por 2 é 20. Então ficou, ó, 50 menos 20, 30, beleza? Então quanto é que vale isso aqui? Vale 30. Qual que é a resposta correta? Aqui, ó, tá na letra D. Show de bola? Quem marcou letra D aí, gabaritou. Vamos aqui já para a próxima questão. Para resolver esse tipo de questão aqui, pessoal, primeiramente, ó, qual que é o erro da maioria? As pessoas chegam aqui, ó, 80 menos 100 dividido por 2, né? Elas resolvem primeiro isso aqui, ó, tá? Essa parte aqui, ó, 80 menos 100, tá? 80 menos 100 daria quanto? Daria menos 20, né? Pensa só, se eu tenho 80 reais e eu tô devendo 100, eu vou pagar a dívida, eu vou perder os 80 e ainda vou ficar devendo 20, menos 20, né? Só que aí que tá, pessoal, tá errado. A gente não deve começar por aqui, tá? Como é que eu faço para saber por onde que eu tenho que começar? Se eu resolvo primeiro divisão, a subtração, se eu resolvo multiplicação? É simples, ó. Tem uma dica que o pessoal chama aí de PENDAS, tá? Ó, PENDAS. Se escreve assim, ó. O que é o PENDAS? Esse P é de parênteses, tá? P de parênteses. O E é de expoente. O M de multiplicação. O D é de divisão. O A é de adição e o S é de subtração. Beleza? Essa dica aí é bem importante, é bem bacana, né? Para a gente estar lembrando como que é a ordem correta, tá? Para a gente resolver uma expressão. Então, eu vou seguir a ordem aí, ó, que bacana. Primeiro eu resolvo os parênteses,
depois os expoentes, depois multiplicação e divisão. Ó. Olha aqui o seguinte, entre multiplicação e divisão, qual que eu resolvo primeiro? O que vier primeiro, tá? Eu sigo a ordem, aqui tem essa regra. Entre os dois eu vou seguir a ordem, tá? Então, se tiver lá tanto a multiplicação quanto a divisão, eu vou resolvendo na ordem o que vier primeiro, beleza? E aqui, em relação à adição e à subtração, eu vou seguir também essa regra. Show de bola? Beleza, então? Entendido isso, a gente já consegue perceber aqui que seria errado, né, resolver a subtração primeiro. Uma vez que a subtração, ó, ela tá lá no final, né? A multiplicação e a divisão, ela vem antes, ou seja, eu tenho que resolver sempre elas primeiro, né? Então, o correto é eu começar por aqui, ó. Tá? Então, vai ficar como, ó? Repito, 80. Beleza? Repito, menos 100 dividido por 2. Eu repeti o menos, 100 dividido por 2 daria 50, né? Beleza, ficou dessa forma. E 80 menos 50 é quanto? É 30, né? Então essa aqui seria a resposta, show de bola. Aí você me pergunta, pô Marcelo, mas aí nas alternativas não tem essa resposta aí não, ó. 0, 1, tem esse sinal estranho ali com 5 e esse sinal estranho com 5 de novo. E aí, qual que é a resposta correta? Ó, vamos lá. Esse sinal aqui na matemática, ele no português ele é uma exclamação, né? Tá, mas na matemática ele é o quê? Ele é conhecido, pessoal, como fatorial, tá? O que é o fatorial? Deixa eu colocar aqui para você, ó, que bacana. A gente vai aprender várias coisas aqui em uma questão só. O intuito do canal é esse, é trazer uma questão que a gente consiga aprender várias coisas de uma só vez, em uma questão, né? A gente vai aprendendo matemática aqui passo a passo na prática, tá? Olha que bacana. Aí, ó, esse sinal significa, na matemática, fatorial, tá? Fatorial. O que é o fatorial de um número? Quando eu tenho um número, ó, com esse sinal na frente, significa que esse número está em fatorial. E o número está em fatorial é basicamente eu fazer o seguinte, ó. É o 5 fatorial, né? Então eu vou pegar esse 5, ó, eu vou multiplicar ele pelos antecessores até chegar no 1, ó. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Olha que bacana. Só seguir isso aqui. Você só vai multiplicar o número, né, pelos antecessores, ó. Multiplicando 5 vezes 4 dá 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Tá? Ou seja, o 5 fatorial, ele vale 120. Show de bola? O 3 fatorial, por exemplo. 3 fatorial seria o 3 vezes 2 vezes 1, tá? 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Ou seja, o 3 fatorial vale 6. Beleza. Aí a gente já percebe o seguinte, ó. A resposta deu 30. 0 não pode ser. 1 também não. 5 fatorial. Ah, mas 5 fatorial é 120. Então também não poderia ser. Só pode ser a letra E, mas vamos confirmar aqui, aprendendo o que significa isso aqui, ó. Tá? O de cima, né, que foi sinal de exclamação, na matemática ele é o fatorial. Mas na matemática também a gente tem esse jogo da velha, né? Que é conhecido aí como jogo da velha, ou hashtag, né? Ele seria o primorial. O que seria o primorial? Deixa eu colocar aqui para você, ó. Primorial. O que é o primorial, Marcelo? É simples também, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Beleza. O primorial nada mais é do que o fatorial, só que tem uma regra. Na matemática, nós temos os números primos, tá? O que é um número primo? Olha aqui, deixa eu colocar os números de 1 a 10 para ficar bem claro aqui para você, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza. Olha só, pessoal. Esses aqui são os números de 1 a 10, tá? Poderia escrever infinitos números. O que é um número primo? O número primo, ele é um número que só tem dois divisores, tá? O 1 e ele mesmo. Como assim? Olha só. O 10. Repara comigo aqui o seguinte. Eu posso dividir o 10, ó, por 10, correto? Por 5, né? Posso dividir por 2, posso dividir
por 1. Tem aí vários divisores, né? Então ele não é um número primo. Por quê? Porque o número primo, ele só tem dois divisores, o 1 e o próprio número, tá? O 9, ó, posso dividir ele por 9, por 3, por 1, não é número primo. O 8, a mesma coisa, né? Posso pegar aqui o 8 e dividir ele por 2, posso dividir ele por 4, né? Por 8. Então, ó, também não é número primo, né? O 7 eu posso dividir ele por quem? Por 7 ou por 1, correto? Pô, bacana. Então, o 7 é um número primo? É um número primo, né? Eu risquei aqui, mas ele é um número primo, tá? O 7 é um número primo. O 6, ó. O 6 eu posso dividir ele por 6, por 3, por 2. Não é número primo, tá? O 5 aqui, ó. O 5, eu só posso dividir ele por 5 e por 1. Então, é número primo. O 4 eu posso dividir por 4, por 2, por 1. Não é número primo. Beleza? O 3 aqui, ó. O 3 eu divido ele por 3 e por 1. Número primo. Beleza? O 2, mesma coisa, né? Eu posso dividir ele por 2 ou por 1. É número primo. E o 1, pessoal? Aí que gera confusão. É número primo ou não é? Ó, o 1, eu só posso dividir ele por ele mesmo ou por 1. Só que 1 e ele mesmo é o próprio 1. Ou seja, ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Então ele não é número primo. Por quê? Para ser número primo tem que ter dois divisores, o 1 e ele mesmo, beleza? Qual que é a importância dos números primos? Pessoal, os números primos eles são muito importantes em várias coisas aí que envolvem tecnologia, senhas de banco, criptografia, tá? Tudo isso é feito utilizando apenas números primos, tá? Não apenas, claro, né? Mas utilizando números primos, tá? É bem importante os números primos aí na nossa tecnologia. Então aqui, ó, a gente repara aqui o 2, 3, 5, o 7, né? Esses aí são os nossos primeiros números primos, tá? E o primorial nada mais é do que a gente fazer um fatorial só com os números primos, tá? Então, ó, se é 5 primorial, ó, 5 primorial, pensa comigo o seguinte, se fosse fatorial seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Só que ao invés de eu multiplicar todo mundo, eu só vou multiplicar quem é número primo. Ó. Então, 4 não vai ser multiplicado e o 1 também não. Só vou multiplicar o 5, o 3 e o 2. Olha que simples, isso que é primorial. Bem bacana, né? Então, como é que eu faço? Ó, deixa eu trocar a caneta aqui. O 5 primorial, ele vai ser o 5 vezes o 3 vezes o 2, tá? 5 vezes 3 vezes 2, ó. 5 vezes 3, 15, vezes 2, dá quanto, pessoal? Dá 30, né? Então, 5 primorial vale 30, que é justamente quem? A nossa resposta aqui, ó. Então, qual que vai ser o gabarito correto aqui dessa questão? Vai ser a letra D. Pô, bacana, hein? Ó, vamos lá. Por onde que a gente começa, pessoal? Eu tenho aqui uma divisão, né? Ó, é uma divisão do quê? Em cima a gente tem uma operação, né? Embaixo a gente tem um 7. Beleza. Vamos começar pensando aqui por cima, tá? A gente tem que resolver isso aqui primeiro, né? Ó, por onde que a gente vai começar? Ó, em cima é uma pequena expressão, né? Tem aqui, ó, uma soma e tem também uma multiplicação. Qual das duas que eu vou resolver primeiro? Eu vou resolver primeiro essa multiplicação, tá? Eu tenho que resolver ela antes de eu resolver essa soma, senão dá errado. Ó, tem gente que pegaria aqui e somaria direto, ó, menos 7 mais 7, né? Menos 7 mais 7 daria 0. Aí 0 vezes 8, aí daria 0, né? Aí ficaria o quê? Em cima 0, embaixo 7. 0 dividido por 7 daria quanto? Daria 0, né? E a pessoa marca aqui a letra A, ó, e erra de bobeira, pessoal. Por quê? Porque a gente tem que seguir a ordem correta, né? E essa não seria a ordem correta. Qual que é a ordem correta? Para a gente lembrar, basta a gente pensar aqui no PENDAS, ó. No PENDAS. Marcelo, o que é o PENDAS? Eu vou te mostrar agora. O PENDAS é uma palavrinha que a gente usa para lembrar da ordem correta na hora de resolver uma expressão, tá? Aí pensa comigo o seguinte, ó, esse P, ele significa o quê? Parênteses, tá? Então é esse aqui que eu vou resolver primeiro. Depois vem o E de expoente, aí eu vou resolver por segundo.
Depois tem o M de multiplicação. Aí eu vou resolver em terceiro, só que aí que tá. Ó, a divisão, ela tá em quarto, né? Só que eu também vou resolver em terceiro. Tá? Essa aqui é a divisão, ó, D de divisão. Como assim, os dois em terceiro, ó? Não tem uma hierarquia, pessoal, entre multiplicação e divisão, tá? Então, se tiver os dois, tanto a multiplicação quanto a divisão, eu sigo a ordem, beleza? Eu vou seguir a ordem. Como assim a ordem? Eu vou resolver conforme aparece lá na expressão, tá? Se aparecer primeiro a multiplicação, eu resolvo ela, ou se aparecer primeiro a divisão, é ela que eu vou resolver primeiro, beleza? Então eu sigo a ordem. Depois tem o que? Tem a adição e tem a subtração, beleza? Adição e subtração. Vou fazer a mesma coisa. Entre as duas aqui, eu sigo a ordem também, beleza? Uma vez que a gente já compreende isso aqui, já fica fácil de resolver essa expressão aqui logo acima, né? Menos 7 mais 7 vezes 8, então eu já sei que eu começo pela multiplicação, né? A multiplicação ela vem antes. Então em cima eu repito o 7, mais, ó, 7 vezes 8 dá quanto? Dá 56, né? Então fica 56, tudo isso dividido, ó, ficou errado ali, ficou torto, né? Mas não tem problema. Dividido por 7, tá? E quanto é que fica isso aqui, ó? 7 mais 56 dá quanto? Isso aqui vai dar 63, correto? 63, ó, jogou... Na verdade, não. Esse aqui é negativo, perdão, tá, pessoal? Ó, como aqui é negativo, como é que vai ficar? Ó, pensa comigo o seguinte. Eu tô devendo aqui R$7, né? Tô devendo 7. Aí eu ganho R$56. O que eu faço? Eu vou pagar a minha dívida, né? Eu vou pagar minha dívida de R$7 e ainda vai me sobrar 49, correto? 49 positivo. Então, isso aqui, na verdade, é 49 positivo. Desculpa a falta de atenção aí, tá? Então, ó, deu 49 dividido por 7, tá? Dividido por 7. 49 dividido por 7 é quanto? É o próprio 7, né? Pô, beleza. Então, a resposta é o que? É 7. Só que aí que tá, pessoal. Onde é que tá aqui 7 nas alternativas? O pessoal já pensou, menos 7? Não, é diferente, né? 7 é uma coisa, menos 7 é o oposto dele, né? Então, não pode ser. Raiz de 7. Raiz de 7 é 7? Também não, né? Eu vou descartar. 0. 0 não pode ser, a gente já descartou lá no começo. E só sobra essa alternativa aqui, mas não estou entendendo nada o que quer dizer nela. O que eu faço? Ó, tem uma propriedade de potenciação que a gente estuda, né? Que a gente aprende quando a gente estuda potenciação, que diz o seguinte, pessoal. Olha comigo aqui o seguinte, ó. Por onde que a gente faz para compreender isso aqui, ó? Ó, nós temos os números elevado a outros números, né? Um exemplo. Se eu tiver um 3 aqui elevado a um 2, ó, 3 elevado a 2, isso aqui é quanto? Isso aqui seria 3 vezes 3, né? O número de baixo, ó, o número de baixo eu multiplico ele mesmo, quantas vezes está em cima? É 2, então, ó, é 3 vezes 3, 2 vezes, correto? E isso daria 9. Beleza. Só que pode ocorrer o caso de eu ter um 3, por exemplo, com menos 2 em cima, pessoal. 3 elevado a menos 2. Marcelo, o que eu faço nessa situação? É bem simples também. Olha só, primeira coisa que eu vou compreender. Se eu tenho um número, eu posso escrever ele na forma de fração. Ó. Se eu tenho um 7, por exemplo, eu posso escrever 7 sobre 1, ó, virou uma fração, correto? Por que eu posso escrever assim? 7 dividido para 1 é o próprio 7, né? Se eu tenho, por exemplo, um 3, eu posso escrever 3 dividido para 1. É o próprio 3, correto? Não mudei o número, mas eu escrevi ele na forma de fração. Então, aqui, quando o sinal em cima é negativo, a gente vai fazer a mesma coisa, pessoal. Ó, vou transformar aqui em forma de fração, ó, tá? O 3 eu transformei em 3 sobre 1. Coloquei ele na forma de fração. Pô, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, ó. Para eu deixar esse sinalzinho de cima, a gente tem que deixar ele positivo, tá? Para a gente deixar ele positivo, é só inverter, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou inverter a fração. Como assim inverter, Marcelo? Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo, tá? Ó, o 1 não está embaixo, agora ele vai para cima da fração, tá? O 3 não está em cima, agora ele vai para baixo. Só isso? Não, olha só que simples. Eu transformei numa fração invertida aqui, né? Inversa. Agora eu coloco o parêntese e coloco o número que estava aqui, ó. Não é o 2? Então, 2
Beleza, ficou dessa forma? Dessa forma, ó. Então, ó, 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1/3 elevado ao quadrado. A gente inverte a fração e coloca depois ali o expoente, tá? Lembra sempre de colocar os parênteses, que é para o expoente envolver todo mundo, beleza? Show de bola. Uma vez que eu entendi isso aqui, a gente já consegue compreender o seguinte, olha só. Aqui, repara comigo que está já na forma de fração, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Ali eu só vou ter o trabalho de inverter, beleza? Ali é o que, ó? É 1/7, né? Elevado a menos 1, tá? É 1/7 elevado a menos 1. O que eu tenho que fazer, então? Eu vou pegar e fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui um sinal de igual. Já que está elevado a menos 1, eu vou inverter a fração, né? Está negativo, vou ter que transformar em positivo. Eu inverto a fração, ó. O 7 estava embaixo e foi para cima, e 1 estava em cima, foi para baixo. Beleza? Coloco os parênteses, e agora? Coloco o número que estava ali, né? 1. Beleza. E agora, ó, ficou o quê? 7 dividido para 1, né? 7 dividido para 1 é o próprio 7. Aí ficou o 7, então, né? Dentro do parênteses, elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Concorda comigo? 1 elevado a 1 é 1. Né? 2 elevado a 1 é 2. E por aí vai. Se o número está sendo elevado a 1, o resultado é ele mesmo, né? É igual a ele mesmo. Então, isso aqui deu 7. E 7 é quem? É justamente a nossa resposta. Então, está confirmado aí, pessoal. O gabarito correto vai ser, ó, a letra B. Tá? Ó, quanta coisa a gente conseguiu aprender com uma só questão, né? Gabarito correto aqui, quem marcou letra B, gabaritou essa questão de matemática, né? 300 mais 840 dividido por 2. 300 mais 840 daria quanto? Daria 1140, né? 1140. Dividido por 2. 1140 dividido por 2 daria quanto? Daria 570, né? Então eu já achei a resposta, gabarito aqui, letra B, acertei. Aí a pessoa é eliminada do concurso de bobeira por errar uma questão básica como essa, pessoal. Tá? Olha a dificuldade aqui desse problema. Qual que é o erro da maioria? A pessoa chega aqui, soma, divide depois, marca a letra B, né, que é a pegadinha, e já erra. Tá, isso aqui tá errado. Tem um jeito certo da gente resolver qualquer expressão numérica, pessoal. Qual que é esse jeito certo? Vou te mostrar aqui agora. Para você resolver uma expressão, tem um macete, para você lembrar, tá? Para você não esquecer aí, da ordem correta. Lembra do pendas, tá? O que é esse tal do pendas? Esse P significa parênteses, ou seja, eu vou resolver primeiro os parênteses, tá? Então, primeiro eu resolvo os parênteses. Esse E é de expoente, ou seja, segundo aqui, em segundo, eu resolvo os expoentes. Em terceiro aqui, eu vou resolver multiplicação ou divisão. Depende. Se tiver os dois lá na sua expressão, você faz o quê? Segue a ordem, beleza? Se tiver tanto a multiplicação quanto a divisão, você vai seguir a ordem, tá? Então, nesses dois vão ser o terceiro, correto? Você tem que seguir a ordem. O que aparecer primeiro, você resolve entre os dois, tá? E depois você resolve a adição e subtração. Em quarto aqui, né? Seguindo a mesma coisa, tá? Seguindo o quê? A ordem. Show de bola. Uma vez que a gente compreende isso, a gente já vê que resolver assim tá errado, né? O certo então seria o quê? Eu começar resolvendo aqui, pessoal. Por quê? Porque tem uma divisão, né? A divisão vem antes da soma. Então, ficaria o quê? 300 mais 840 dividido por 2 daria 420. 420, tá? 300 mais 420 dá quanto? 720. Então, essa expressão aqui resulta 720. Aí você me fala, mas Marcelo, eu olhei aí nas alternativas e não tem essa resposta. O que eu faço agora? Calma, pessoal. Vamos lá, olha só. Primeiramente, a dúvida da maioria. Marcelo, tem 5 elevado a menos 1. Nunca vi o número elevado a outro número negativo. Que história é essa? Eu já vi 5 ao quadrado. Eu já vi 5 ao cubo, né, que é 5 elevado a 3. Mas, 5 elevado a um número negativo, eu nunca vi. É bem simples, Se o número está negativo, vou utilizar como exemplo aqui, pode ser esse 5 elevado a 1 mesmo, 5 elevado a 1, tá? Se o número está negativo, pessoal, é simples,
que a gente tem que fazer? A gente tem que tornar o número de cima positivo, beleza? E como é que a gente faz isso? É simples, ó. Primeiramente, eu tenho que entender que esses números naturais eu posso colocar eles em forma de fração, certo? 5, ó, eu posso escrever como 5 dividido por 1, correto? Eu posso fazer isso? Posso fazer isso. Então, ó, viu um número elevado a menos 1, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse número e vai colocar ele sobre 1, tá? Que aí agora ele virá uma fração. Tá, mas para que eu quero isso? Simples, ó. Depois que ele... Sempre que tiver elevado a menos 1, tá? Depois que ele virou uma fração, é simples, pessoal. Eu vou pegar quem está embaixo e colocar em cima, e quem está em cima colocar embaixo. Então, ó, vou criar uma nova fração aqui, na qual em cima eu vou ter o 1, né? Por quê? Porque ele estava embaixo, agora ele vai estar em cima. E o 5, ele estava em cima, agora ele está embaixo. Beleza? Então, ó, elevou um número a menos 1, é só você inverter. Se tivesse 3 elevado a menos 1, ficaria como? Ó, coloco o 1 embaixo do 3, tá? O 1 vem para cima e o 3 vem para baixo. Olha que bacana. Pô, show de bola, né? Pô, show de bola. Né? Maneiro mesmo. E se fosse, por exemplo, aqui no caso é menos 1. E se fosse um exemplo aí, 5 elevado a menos 2, como é que eu faria? Quase a mesma coisa, tá? Você coloca aqui, ó, embaixo do 5, você coloca o 1. E agora? Aí, ó, você colocou 1 ali embaixo, correto? Aí agora, ele vai vir para cima do mesmo jeito, só que aqui não é 2, então ele vai vir ao quadrado, beleza? E o 5, como é que ele vai fazer? Ele vai descer, só que ele vai descer o quê? Ao quadrado, beleza? Aí isso aqui dá quanto, ó? 1 ao quadrado é 1, né, seria a mesma coisa que 1 vezes 1, show de bola. E 5 ao quadrado, que seria o mesmo que 5 vezes 5, ele vale 25. Então acabou. Funciona aí de uma forma bem parecida, né? Muito tranquilo, né, pessoal? Então eu sei que isso aqui é o quê? Se tem menos 1, eu coloco 1 embaixo e inverto. Vai ficar assim, ó, 1/5. Né? Isso aqui vale 1/5, ou seja, não é a resposta correta. Porque a gente quer uma resposta aqui que vale, ó, 790. Perdão. E tem também esse número de cima aqui, ó, 5 com esse sinal de exclamação. O que é isso? Na matemática, ele é conhecido como fatorial. Olha o tanto de coisa que eu estou te ensinando aqui nesse vídeo. Já vale o seu like, tá? Então, ó, 5 fatorial. O que é o fatorial? Toda vez que você tem um número com esse sinal de exclamação, você vai pegar esse número e vai multiplicar pelos antecessores, até chegar no 1. Ó. 5, no caso ali, vezes 4, vezes 3, perdão, que é 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. E 120 vezes 1, 120. Ou seja, 5 fatorial vale 120. Se fosse 3 fatorial, seria o 3 vezes o 2 vezes 1. Se fosse 7, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, 3, 2, 1. Até no finalzinho. Até chegar no 1, beleza? Tranquilo, né? Bacana, então já sei que isso aqui, ó, na verdade vale 120 e não é a resposta, porque a resposta que eu quero é 720, né? Então não pode ser. A letra B, eu sei, já que não é, né? 570 não é, só pode ser a letra A. Já vou marcar, calma. Vamos aqui conferir, correto? Ó, tenho ali o quê? Eu tenho, ó, 2 elevado a 4, né? Vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Show de bola. O número de baixo é um número que vai se multiplicar e o número de cima é quantas vezes que ele vai se multiplicar. Então, ó, 2 vezes. Quantas vezes que ele vai se multiplicar? 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4. É a mesma coisa que isso. Bacana, né? 3 elevado ao quadrado é o quê? É 3 vezes 3, né? Por quê? É o número de baixo. Quantas vezes que ele vai se multiplicar? 2, ó. 1, 2. Isso tudo vezes 5. Agora é só multiplicar, ó. Vamos lá, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16, né? Então aqui até agora deu 16. Aí, ó, eu vou ter o que agora? Vou ter, ó, 16, né? 16 vezes 3, que dá 48, correto? 48 vezes 3 vai dar quanto? Vamos fazer aqui no canto, ó. 48 vezes 3. 8 vezes 3, 24. Sobe o 2. 4 vezes 3 dá 12. Né? Com o que estava lá em cima, 14. Então isso aqui deu o quê?
deu 144, correto? 144 vezes 5 agora, né? Vamos calcular aqui no canto, ó. 144 vezes 5, quanto é que valia só? 4 vezes 5 dá 20, fica o 2, fica o 0, perdão, sobe o 2. Aí, ó, 4 vezes 5, 20 de novo, né? Com 2 que estava lá em cima, 22, então fica o 2 aqui, sobe um outro 2. 1 vezes 5 dá 5, com 1 que está lá em cima, 7. Opa, pessoal, exatamente isso. Então, essa alternativa aqui, ó, ela vale 720, que é justamente quem? A nossa resposta, né? Então, ó, qual que é o gabarito correto? Vai ser a letra A mesmo. Show de bola. Quem marcou letra A gabaritou essa questão aqui de matemática. Show de bola. Já te peço o seguinte, compartilhe esse vídeo aqui no grupo dos seus amigos, tá bom? Compartilhe com seus amigos, com a sua família. Desafia todo mundo a resolver essa questão aqui junto com a gente. É sempre um grande prazer te ter por aqui. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e fui!